Olá, terceiro ano, bom dia! Hoje nós vamos começar aqui pela página 17 da apostila de filosofia, na seção lápis na mão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre consumismo, né? A gente tem estudado sobre isso, sobre o consumo exagerado, sobre o consumismo, o que é consumir conscientemente. Então vamos relembrar aqui. O excesso de consumo, quando a gente consome demais e sem necessidade, é chamado de consumismo, e isso é um problema, porque essa prática, além de trazer consequências seríssimas para as pessoas em geral, prejudica também o meio ambiente. Nós sabemos que o consumismo gera muito lixo, né? As pessoas querem tanto luxo, 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 e aí acabam gerando muito lixo. E aí o consumismo, esse consumo exagerado, comprar sem precisar, comprar sem necessidade, comprar porque vê uma propaganda, né? Comprar porque simplesmente quer um produto, né? A pessoa ela é atraída pelas propagandas da TV, do rádio, da internet. E aí o consumismo, essa prática de consumo que é errada, né? Ela deve ser substituída pelo consumo consciente. Né? Nós já falamos sobre isso. O consumo consciente é quando uma pessoa ela compra, ela consome, ela adquire produtos, mas de forma consciente, ou seja, adquire aquilo que ela necessita realmente, de forma consciente. Ela pensa, ela reflete se ela realmente precisa daquilo. Isso ajuda tanto a vida da própria pessoa como os indivíduos em geral, né? As pessoas em geral, porque aí está contribuindo para a harmonia, para uma vida mais saudável, para a harmonia também do meio ambiente. Tá? Então nós vamos fazer duas atividades hoje bem legais. A primeira delas, vocês vão pensar sobre essa questão do consumo consciente, vão até o material de apoio e vão ver que lá tem algumas cartas, tá? Cartas, e vocês vão precisar organizar essas cartas em 7 grupos de 3 cartões, tá bom? Cada grupo deve ter uma dica e 2 imagens com exemplos de como colocá-la em prática. Então, vocês vão observar que lá tem várias cartinhas. Uma carta, vocês vão ter que fazer grupos, tá? Uma carta será a dica e 2 imagens representando a dica. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Eu peguei as cartas embaralhadas e eu organizei de acordo com as dicas, né? Eu organizei as imagens de acordo com as dicas. Por exemplo, dica 1, ó, brinque em praças e parques. Que imagens, né? Lembrando que é uma dica, 2 imagens. Que imagens poderiam se relacionar a essa dica que eu acabei de ler? De um menininho, ó, praça do bairro brincando de bola, e parque da cidade, um menino e o pai, ou uma outra pessoa ali, andando de bike, tá bom? Use a criatividade, uma outra dica. As crianças brincando, observando o formato das nuvens e também utilizando ali materiais recicláveis para fazer brinquedos, tá? E por último, última dica aqui que eu vou dar para vocês. Gaste menos tempo com aparelhos eletrônicos. Aí nós observamos o menino desligando a TV com o livro na mão. E aí as crianças brincando também com o cachorrinho, né? Ao invés de estar brincando ali com aparelhos eletrônicos, estão brincando ao ar livre. E aí vocês vão tentar montar as demais dicas, ok? Lembrando que para cada dica são 2 imagens, tá bom? Então agora que vocês já viram, né, como deve ser o esquema das cartas, né, vocês vão organizá-las no caderno e aí vocês vão confeccionar um cartaz para divulgar dicas de consumo consciente. Seria na escola, mas vocês podem fazer no próprio caderno, tá bom? Quem quiser pode fazer uma folhinha Chamex bem pequena, é um mini cartaz na verdade, né? Não precisa ser algo gigantesco. Pode fazer ou no próprio caderno ou faz uma folhinha Chamex menor, corta ela, né? Para que ela possa ser colada no caderno. E aí vocês vão colocar lá como título, dicas para um consumo consciente ou dicas de consumo consciente, ou se vocês quiserem modificar o título, né, algo que tenha associação àquilo que nós estamos estudando, tudo bem também. Então esse cartaz vocês podem colar imagens com dicas de consumo consciente, vocês podem desenhar, tá? Retirar imagens de revistas, imagem que as pessoas consomem conscientemente, e aí vocês podem escrever nessas dicas alguns itens, alguns exemplos, podem colocar frases de impacto também, pesquisando na internet, né? Frases que vão fazer as pessoas pensar sobre o consumo consciente, tá bom? E aí podem enfeitar o cartaz da maneira que vocês decidirem, escolherem, de forma bem legal, fazendo margem, com canetas coloridas, tá? Eu sei que vocês são bem criativos. E aí, a foto que vocês precisam me enviar hoje
é tanto dos cartões no caderno, né, que nós acabamos de ver, como o cartaz também no próprio caderno com as dicas de consumo consciente. Após fazerem essas duas atividades, vocês podem ler essa curiosidade aqui, tá bom? E é uma curiosidade bem interessante porque fala sobre o consumidor consciente, aquele que se preocupa com a saúde e também com o meio ambiente. E é muito interessante, de repente vocês já ouviram falar sobre isso, né, que o consumo consciente, para praticar esse consumo consciente, nós temos alguns princípios, né? E muitas pessoas seguem o princípio dos 3 R's, que são reduzir o consumo, reutilizar produtos e reciclar materiais sempre que possível. Tá bom, crianças? Então nós finalizamos, vamos fazer só essa página 17 hoje. Beijão, a gente se vê na próxima aula.